20 de março de 2022, eu estou aqui fazendo uma rememoração que me pediram para fazer e vamos ver o que eu recordo, o que eu não recordo, o que eu falo, o que eu não falo. Segredo eu não tenho, mas vamos lá. Meu pai se chamava Moacir José da Silva e nasceu no dia 9 de julho de 1939 e foi junho, e morreu no dia 17 de 11 de 67. Os pais dele eram Carmelita Vieira e Pedro José da Silva. Carmelita Vieira, da família Vieira de Pindaré, atual Veracruz. E a família de vovô Pedro era de Manga, eu não sei quem eram os pais dele. Os pais de vovó Quita ou Carmelita era Lauro Vieira e José Maria da Silva. Ele tinha três irmãos. Toca, Antônio José da Silva, já falecido, aliás, todos já falecidos. Maria de Luz da Silva, Beata, que morou em Vespasiano. E Pedro Paulo da Silva, que todo mundo chamava de Eurico. Não sei quais razões. Meu pai só tinha o curso primário. Depois de fazer o primário, ele estudou uns meses com Dona Carmen Barroso, porque o marido de Dona Carmen era padrinho dele. Dona Carmen era uma professora que todo mundo que deixava o grupo estudava com ela, porque não tinha curso ginasial, nem daí por diante. Então, todo mundo estudava um pouco mais com ela. Quando ele era menino, lá em casa tinha uma fotografia dele, assim com uns 8, 9 anos, vendendo pastéis e biscoitos num balainho, que a mãe dele fazia esses salgados, esses biscoitos, a mãe e a avó, todas duas, Carmelita e Dona Laura. E ele saía pelos campos de futebol ou pelas ruas vendendo isso. Acho que ele já nasceu com uma certa tendência para político e vendedor. Quando ele era menino, eu já falei aqui que ele vestia um paletó xadrez, todo mundo andava era de paletó e saía vendendo. Ele era muito amigo de Zé Issa nessa época, Zé Issa Filho, de Renaud Xavier, aquele pessoal todo da rua São Sebastião. Mansur Malói, que era também muito amigo dele e mais velho, ensinou para ele a profissão de barbeiro. E quando ele completou 17 para 18 anos, ele foi para São Vicente. Havia fábrica de tecidos lá e aqui. Então, havia um intercâmbio grande de pessoas para lá e para cá. Então, ele foi para lá com um primo chamado Dinho, e lá ele exerceu a profissão de barbeiro durante um certo tempo. Depois ele resolveu mudar para comerciante de armarinhos. Nessa época, eu não me lembro muito bem, só lembro de 2 peças de pano e algumas agulhas que tinham lá nesse estabelecimento. Ele já tinha mudado para o ramo de bares. Ele pôs um bar lá, que virou o Bar do Ponto, e ali todo mundo se encontrava. Dia e noite, mãe fazia as quitandas, os cachorro-quentes, os picolés, os sorvetes, e ele cuidava da freguesia. Quando era de tarde, que não tinha muito movimento, ele nos sentava no balcão e perguntava assim: quer cortar o cabelo? Se a gente falasse que queria, ele cortava. Quer furar a orelha? Se a gente queria. Eu lembro que a primeira vez que eu furei a orelha foi com ele. Aí amarrava um cordãozinho assim na orelha
E a gente tinha que puxar todo dia para não grudar. O vovô Nicó também fazia isso, o pai da minha mãe. Bom, nessa época ele montou o bar. Um dos ribeiros que tinha uma tendência musical compôs uma propaganda para ele. O armarinho se chamava Casa América e continuou se chamando Casa América, mesmo sendo bar. Aí tinha uma musiquinha que ele compôs assim: na Casa América é que tem cachorro quente picolé, lá, 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 e um gostoso café. Bate palma, outra vez, ou mais um pouco. Obrigado. E essa música foi editada num livro do filho do compositor. E ela estava lá na casa de mãe. Não sei se ainda está, essa obra. Eu não me lembro esse pedacinho que eu falei, lá, 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 lá. Eu não me lembro. E essa música era cantada no programa de auditório de Aldair Pinto. Então todo mundo em São Vicente sabia. Nessa época também, ele se responsabilizou pelo cinema. Então ele buscava os filmes em Belo Horizonte. Ele tinha um técnico lá, que era amigo dele, chamado Zé Beato, que fazia projeção, ele mesmo fazia os cartazes, tinha uma letra muito bonita. Eu me lembro de alguns filmes que ele exibiu lá. Mulher-Aranha, tinha um seriado chamado... esqueci agora. É um seriado chinês para menosprezar os chineses. Tinha também... passou a primeira edição de um filme de Kirk Douglas, com Kirk Douglas. Deixa eu ver se eu me lembro agora. Esse é novo. Não, eu tenho um pedaço desse filme lá em casa. Quem quiser pode ir lá ver. Pegar, não. Kirk Douglas, um novo, bonito. Eu vou lembrar, depois eu volto a falar desse filme. Deixa eu ver mais o que eu tenho aqui preparado para vocês. Não. Ele era um boxeador. O Campeão. O filme se chamava O Campeão, foi depois reeditado. Eu não lembro da moça, da protagonista, quem era uma loura, mas eu não sei quem é. Muito cowboy, que na época era febre, tinha muito cowboy. Eu lembro de Robert Mitchum. Deixa eu tomar um. O que tem, gente? Marilyn Maxwell. Alô? Bom, por que você está fazendo isso? Tudo isso é improvisado, não é nada profissional. Fala mais calma, Laura. Não exige profissionalismo de mim, não, porque eu não vou ser esse profissional mais. Acabou. Tá ótimo, tia Laura. Assim. Vamos lá. Já tá gravando. Tá gravando? Obrigada. Bom, ele adorava futebol, né? Adorava futebol. E ele era excelente goleador. Teve uma vez que ele marcou 9 gols. Ele não jogava indo pro meio de campo, buscando a bola, não. Ele já ficava na área, na grande área ou na pequena área para só marcar o gol. Porque correr não era com ele. E quem tirava aquelas tornozeleiras horríveis, a gente quase machucava a mão de tão apertado que era. Era eu ou Pedro, porque ele não tirava, ele não dava conta. Fazer força também não era com ele, não. Bom, ele gostava tanto de futebol que teve um aniversário dele. Eu era menina. Ele levou o Atlético para jogar em São Vicente e não aceitou mandar o reserva, não. Teve que ser o primeiro time. Eu me lembro que foi uma festa lá em casa, foi um dia inteiro de festa. E tia Dora, irmã de mãe,
deu o chute inicial, ela estava toda montada, como diz o povo de hoje, roupa de linho. Eu lembro o vestido todo cheio de renda, golinha alta com golinha de... uma golinha diferente, era vermelho ou azul, e o vestido era palha, muito bonito. E eu lá de olho, eu não perdia um lance. Era Atlético e São Vicente. Eu não sei como terminou o jogo, porque eu não podia perder o lance, mas o placar eu esqueci. Eu também sempre gostei de futebol, e gosto até hoje, né? Eu não saía do campo. Todo dia que ele ia, eu ia também. Se ele não estava, eu ia também. Deixa eu ver o que mais. Já falei das orelhas. Tinha uma coisa que ele adorava. Levar os filhos entre 2, 3, 4 anos para dormir com ele depois do almoço. Isso todo dia que ele estava em São Vicente, ele fazia. E todos choravam até dormir. Mas tinha uma, essa vai saber quem é, ela esperava ele dormir, ela pulava a janela e ia para casa da madrinha chamada Geracina. Ângela. Eu ia falar Mara. São várias opções. Várias opções. Tá aqui, tá escrito aqui. Ele conheceu mãe ainda novo, mãe devia ter uns 14 anos. Aí namoraram, noivaram e casaram. Pai foi sempre de gostar muito da família, dos familiares dele, dos familiares de mãe. Por isso que ele colocou Casa América, em homenagem à mãe de mãe. Chamava América. Eu não a conheci. E... o que mais que eu ia falar? De levar para dormir. Você estava falando de levar os filhos para dormir. Quando ele casou, aí ele construiu a casa dele. Era a única casa que não era da companhia. Ele quis fazer a casa dele. E até a gente mudar, eles tiveram 7 filhos. Eu, Maria Helena, Pedro, Babita, Ângela, Mara e Chico. Deu 7, né? A mãe nasceu aqui. Sua mãe foi a primeira daqui, 1956. Bom, Chico, eu vou fazer um parênteses aqui para Chico, porque ele chamava Moacir. Mas tinha apelido de Chico, que a madrinha dele olhava para as pernas dele e falava: ô Chico Toco! E aí falou, ficou Citoco, depois Chico. Depois Cabeção. Por algum motivo. A Ângela perguntou aqui quando é que ele começou na política. A política, ele podia não ter uma opção partidária ainda, mas eu acho que ele já nasceu político. E eu me lembro dele na década de 50, já getulista. E lembro que ele foi vereador também em Baldim. Dizem alguns que ele foi vice-prefeito, mas eu vou até pesquisar isso lá na Câmara de Baldim. Na década de 50 ele já era do PTB. Ele era muito amigo de 2 deputados PTBistas, Ilacir Pereira Lima e Geraldo Pereira Sobrinho, que eram já militantes do PTB. E juntos eles fundaram o Sindicato dos Tecelões, juntamente com Bernardo do Cerro, que era um operário lá da fábrica.
nessa época, por causa do trabalho dele como sindicalista, ele foi chamado para conhecer Getúlio Vargas na inauguração da Mannesmann. Então ele foi, tem o retrato dele sendo apresentado a Getúlio. Quem o apresentou foi o deputado Walter Ataíde, que era deputado federal na época, e ele contava que Getúlio perguntou: de onde o senhor é? Ele falou: de Baldim, São Vicente de Baldim. E Getúlio ficou assim: Baldim, Baldim, Baldim. Ah, pertence à comarca de Santa Luzia? Olha só, um cara lá do Rio Grande do Sul saber que Baldim pertence à comarca de Santa Luzia. Hoje pertence à comarca de Sete Lagoas, mas naquela época era de Santa Luzia. Agora vamos fazer uma pausa, né? Mara me ligando.